A primeira-dama, que eu já chamo de primeira blogueira, Janja, e ministros do governo Lula desembarcaram hoje no estado do Rio Grande do Sul, atingido por um ciclone que causou ao menos 49 mortes nesse mês. Estão previstas reuniões da comitiva em Lajeado, ali do Vale do Taquari, a região mais afetada pela catástrofe. Viajaram com a primeira-dama os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, que a gente chama aqui de ministro da Propaganda, que é o ministro da SECOM, o Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e o Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social. Lula não participa da visita devido a uma cirurgia no quadril que está agendada para essa sexta-feira. Na terça, o Pimenta, o ministro da Propaganda, disse que a Janja irá anunciar medidas. Iria, né? Ela já está lá agora. E acompanhar os trabalhos do governo federal. Isso mesmo, a primeira-dama anunciando medidas, senhoras e senhores. Na prática, Janja estaria exercendo as funções de Geraldo Alckmin, o vice-presidente, o vice do Lula, que deveria substituir o presidente em seus ofícios. Mas virou mais um vice decorativo, enquanto a voluntariosa Janja vai assumindo essas funções e fazendo um monte de postagens. E como viajou com o ministro da Propaganda, aí é que a propaganda vem forte, né? Então são várias aquelas fotos com cesta básica, abraçando o cachorrinho, abraçando a criancinha, agora com um mês de atraso, né, Madá? E só tá indo por causa da pressão da sociedade, porque lembra, no começo do mês, ela fez o tweet de que estava indo para a Índia, que eram 20 horas de viagem e que ela ia ter tempo de sobra para tuitar risos, risos, risos. Foi até curioso que o riso veio abreviado, RS, no momento em que o Rio Grande do Sul, RS, estava passando por essa catástrofe, com diversos gaúchos morrendo por causa da passagem do ciclone extratropical. Eu fiz até a minha coluna aqui no Antagonista ontem sobre isso, porque isso parece só anedótico, mas o que aconteceu hoje, o Congresso já se posicionou. Já chamou a Janja lá para explicar por que ela está lá. Isso é um dos precedentes mais perigosos que a gente já viu abrir na democracia. Tá cheio de gente no mercado da comunicação passando pano nas redes sociais. Mas existem regras, existem tradições, e primeira-dama, assim como o primeiro cavalheiro, que quando a mulher é a chefe do executivo, ela pode ter um marido, ou, eventualmente, você tem um casal gay, como acontece no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite. Então, você tem a figura do primeiro cavalheiro, e é a mesma vigilância que a sociedade deve exercer, que a imprensa deve exercer, para analisar as suas condutas individuais ligadas, evidentemente, ao poder, e a sua adequação à lei, à moralidade, à tradição, ao bom senso, ao bom gosto e a tudo mais. Isso é normal. As pessoas que ficam aí revoltadas com a vigilância são pessoas que estão querendo conservar a fonte ou têm afinidade ideológica. Então aqui a gente vai apontar quando está havendo algum tipo de extrapolação. É assim o nosso programa. A grande questão não é nem vigiar a Janja, é vigiar o Lula. Claro. Quem estabelece qual é a linha sucessória da presidência? A linha sucessória da presidência é quem pode exercer aquele poder que foi outorgado pelo povo com o voto. Quem pode exercer é o Lula. Aí muita gente fala, não, mas ele escolheu a Janja do mesmo jeito que escolhe ministros. Não, primeiro porque a Janja nem parte do governo primeira-dama não é parte do governo. Depois, porque o ministro, para você criar um ministério, você tem que submeter ao Congresso. O Congresso é que diz se vai existir aquele ministério ou não, e você tem alguns critérios para escolher um ministro. O mais importante aqui é a questão da linha sucessória, porque nem em monarquia o monarca pode mudar a hora que ele quiser a linha sucessória. Não pode. Nem em monarquia. Vocês peguem todas as monarquias europeias hoje em dia. Olha, em ditadura, na ditadura angolana, o José Eduardo dos Santos tentou mudar a linha sucessória dele pelo MP lá e não conseguiu. Não conseguiu. E o Lula conseguiu e fez isso hoje. Ele conseguiu, porque a linha sucessória é quem? Quando você vota no cara, é o Lula. O Lula não podendo. Quem exerce o poder no lugar dele? E o poder no lugar dele é qualquer coisa. Não podendo por motivo de saúde ou de viagem, para deixar claro, geralmente. Ou de saúde, ou de viagem. Geralmente é isso. Mas ele não podendo,
a pessoa não pode fazer nada no lugar dele, nada. Ela não pode anunciar uma medida, ela não pode assinar um documento, ela não pode fazer uma viagem, não pode. Quem é que pode? O vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF, nessa ordem. Se tiver o Lula impedido por doença ou viagem, é o vice-presidente. Se o vice-presidente está viajando também, é o da Câmara. Ah, o da Câmara está doente, então é o do Senado. Ah, o do Senado tomou um tombo, então é o do STF. Vou até ler aqui a letra da Constituição Federal, no artigo 80, e isso já estava lá desde 1967. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. A Carmen Lúcia, por exemplo, quando estava na presidência do STF, chegou, em determinados momentos, a assumir interinamente a presidência da República, justamente por causa de ocupações ali dos outros da linha sucessória. Então chegou até esse último, né? Isso Sim. Pode acontecer no Brasil a qualquer momento. E essa linha sucessória é uma coisa que ela existe nas repúblicas democráticas, ela existe também nas monarquias. Na monarquia inglesa, você tem a linha sucessória por impedimento, e pensa bem, não é nem voto. Eles acham que o cara é ungido por Deus para estar lá. E mesmo assim tem a linha sucessória. Por quê? Se o cara que está no poder pode decidir, a hora que ele quiser, mudar a linha sucessória, ele pode decidir enfiar qualquer um lá. Ele pode decidir ficar para sempre. Ele pode decidir que a linha sucessória não vem mais ninguém depois dele. O que mais ele pode decidir? Essa viagem da Janja, ela não é problemática pelo ridículo, a cafonalha e tudo mais. Ela é problemática pelo precedente que foi criado. Faz bem o Congresso em chamar para explicar. E aqui só tem uma pergunta, Felipe. Agora que o Lula botou a Janja de vice, o Alckmin virou primeira-dama? Tem o pessoal até fazendo montagem, né? O Miguel ali no Twitter, ele fez uma aglutinação das fotos de Geraldo Alckmin e Janja, naquela roupa assim de vice-presidente, vamos dizer assim. Então, ele assumiu o lugar da Janja agora, é isso? Então, eu não sei. Agora trocou a linha sucessória é a primeira-dama e a linha sucessória vai ser a Janja. Vai andar de mão dada com o Lula, é isso? E aí, quem vai andar de mão dada com o Lula é pela ordem, o Alckmin, o Lira, o Pacheco e o Barroso. Eu não sei, gente, eu não sei. Quem que vai comprar gravata pro Lula? Vai fazer uma viagem internacional, sai lá Rodrigo Pacheco. Ai, vamos comprar... Eu não sei como é que vai ser isso. Eu, sinceramente, não sei. Sei que tô brincando aqui, mas este precedente que foi aberto é uma coisa que nunca se viu. Na ditadura militar não teve isso. Do presidente, do nada, fala assim, não, quem vai me representar não é ninguém da linha sucessória, é o fulano X que eu tô pondo ali. E por que isso é perigoso? Também. Por que, vamos dizer, a primeira-dama não pode estar no meio das coisas, não pode estar em nada oficial, porque ela não é parte do governo. Quando você é parte do governo, você tem a obrigação, a vida do civil, da Janja, da gente, funciona assim. Você pode fazer tudo que a lei não te proíba. O funcionário público só pode fazer o que a lei manda. Você percebe como alguém que pode fazer tudo que a lei não proíbe, não pode estar transitando no ambiente em que só é lícito fazer o que a lei te manda? O problema de conflito de interesse, de tráfico de informação, de tudo isso, não estou falando nem da primeira-dama. Às vezes, no serviço público, vem gente se oferecer para voluntariar. Às vezes, cientista vem se oferecer. Gente, estou falando bem intencionada, cidadão bem intencionado, fala, não, eu posso resolver isso, não confio no poder público, eu vou me voluntariar. Você não pode aceitar, porque ele não tem as mesmas obrigações com aquilo. Ele não recebe, mas ele também não tem a mesma obrigação. Você não pode cobrar o cara. E não estou cobrando nem entregar o serviço. Cobrar não vazar a informação, por exemplo, você não pode. Então, este é o problema que está ali. E o Lula definir a linha sucessória dele, ele vai definir o que da cabeça dele agora mais? Quanto tempo ele fica no mandato? Ou ele fala, não, eu vou sair, vou pôr a Janja e está tudo em ordem. Também vão aceitar. Achei estranho, ninguém no judiciário falar nada, mas parabéns na Câmara a quem chamou para explicar, porque tem que dar um ponto final nisso aí, né?